É melhor ter um personagem insuportável do que um personagem raso. O personagem insuportável, pelo menos você consegue defender ele. Você consegue falar, não, mas ele tem conteúdo, ele tem um passado difícil, ele, ai meu Deus do céu. O personagem raso não, o personagem raso é anêmico, carece de todas as vitaminas criativas, de todos os probióticos literários. Não basta ele ser anêmico, ele torna a sua história um pouco anêmica também. Então vamos dar uma refletida para deixar os nossos personagens bem nutridos. Criar personagem é mais do que dar nome, traço físico, função na trama, falar, ele é um moreno e ele é sarcástico. É muito mais do que isso. Criar personagens é inventar pessoas. Se esse personagem é tratado só como uma caricatura, um tipo genérico, uma figura passiva, já perdeu, já não é mais uma pessoa. Mas primeiramente, né, como é que nasce uma caricatura? Ela nasce, meus amigos, quando o personagem é reduzido a um traço único, tipo, ele é o melhor amigo engraçado, é a mãe protetora, é o rival invejoso. Tem muitos amigos engraçados, rivais invejosos e mães protetoras por aí, em vários livros, que só mudam de nome e endereço. Às vezes só de nome, às vezes só de endereço. Mas agora eu não posso ter um amigo engraçado? Eu não posso ter uma mãe protetora e um rival invejoso? Lógico que você pode. Mas o que mais? Não adianta só a gente desenvolver o protagonista e pensar, nossa, esse protagonista aqui é foda. Olha esse passado, eu tracei até a linha temporal do passado desse cara. Eu desenvolvi até o traço dele de intolerância à soja. Mas aí você vai olhar todos os outros personagens ao redor dele e é uma pobreza. É uma anemia. Mas a história não é deles. Se fosse a história deles, eles seriam protagonistas. Mas eu já tenho um protagonista. Eles são meros personagens secundários. Personagens secundários não querem dizer figurantes, meus amigos. O erro muito comum é a criação de personagens passivos. Personagens que existem só para reagir ao protagonista ou servir de ferramenta para guiar a história para frente. Claro, também não tem problema reagir as ações do protagonista ou levar a história pra frente. Afinal, tudo na história, de alguma maneira, reage ao protagonista e leva a história pra frente. Caso seja necessário dizer o óbvio. Mas eu digo aquele tipo de personagem que entra em cena, faz o papel dele e some, sem deixar rastro nenhum. A história poderia ser a mesma se qualquer outra pessoa tivesse passado ali e feito isso. E às vezes nem é uma coisa tão importante assim. Às vezes até o próprio protagonista, que já tá tão desenvolvido, podia ter feito isso daí pra história seguir em diante. Mas a gente precisava, né? A gente precisava de um volume de pessoas, senão vai ficar muito vazio. Aí a gente taca uma galera assim, meio feita de papelão, chega e fala, amigo, vou fazer essa coisa aqui. Aí ele faz, aí pau, aí a história vai pra frente. Mas quando isso acontece, o mundo do livro parece muito artificial, é quase uma maquete. É como se eu estivesse jogando The Sims 4. Se fosse o 3, pelo menos, seria uma coisa. Mas não é o The Sims 3. É como se fosse o The Sims 4. É uma história que, se o protagonista não tá presente, nada acontece. Porque o restante dos personagens não tem vontade própria, não tem conflito, não tem nada. Eles estão ali pra agregar o cenário atrás do protagonista. A questão é que não podemos tratar personagens secundários como personagens menos personagens que o protagonista. A diferença é que um tem mais tempo de tela que o outro. Cada personagem tem que ter uma visão particular do mundo, formada pela sua história, seu contexto social, as suas vivências e frustrações, principalmente. Dois personagens podem desejar a mesma coisa, mas nunca vai ser exatamente pelo mesmo motivo. É aí que nasce a singularidade. O que um personagem quer importante, mas por que ele quer? Isso, meus amigos, é revelador. Concluindo, escrever personagens é, portanto, um exercício de empatia e observação. É olhar para as pessoas e aceitar a ambiguidade. É olhar para elas e perceber que nem todo mundo é bom, mal, forte ou frágil o tempo todo. Quando o autor abandona a tentação da simplificação e se compromete a criar indivíduos completos, o livro ganha vida própria. Por fim, é isso, amigos. Essa é a bola do Feliz Ano Novo. Ainda é dia 27 de dezembro, mas eu tenho ansiedade generalizada.